Olá e bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A nutrição e o estilo de vida são pilares fundamentais no dia-a-dia do doente oncológico. Neste episódio, vamos desmistificar o que significa alimentação saudável num doente com cancro e refletir sobre como a alimentação e a atividade física podem melhorar a qualidade de vida e o bem-estar na jornada dos doentes com cancro do pulmão. E para dar fôlego a esta conversa, contamos com a presença da doutora Mariana Briote, nutricionista especialista em nutrição clínica, com 15 anos de experiência profissional no Serviço Nacional de Saúde e atualmente a exercer funções no Instituto Português de Oncologia do Porto. E do professor Paulo Santos, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A segunda temporada, Viver com Cancro do Pulmão, tem o patrocínio da Regeneron. Sexto episódio, Nutrição e Estilo de Vida. Muito bem-vindos e obrigado pela vossa presença. Doutora Mariana Briote, começava por lhe perguntar qual é a importância da nutrição no percurso e no bem-estar de um doente oncológico, especificamente com cancro do pulmão. Uma excelente pergunta, não é? Portanto, eu diria que tem um papel importantíssimo a vários níveis, portanto, é um excelente aliado ao tratamento oncológico, portanto, potencia o resultado dos fármacos da quimioterapia, dos resultados da radiação, da imunoterapia. Portanto, a título de exemplo, e dando o exemplo do cancro do pulmão, pequenas mudanças, é sabido, é evidência, que um consumo adequado de fibra melhora o tratamento, o outcome, o resultado de doente com cancro de pulmão. Portanto, pequenas alterações ou ajustes do comportamento alimentar vão melhorar a resposta ao tratamento. Mas não só no tratamento, mas também, se houver necessidade, no tratamento da desnutrição ou na prevenção da desnutrição, que piora, portanto, é um mau prognóstico de resultado, o estado de desnutrição, mas também a perda de tecido muscular. Portanto, a nutrição também tem aqui um papel importantíssimo para evitar a perda de tecido muscular durante as fases de tratamento e de recuperação do doente oncológico. Mas também do bem-estar global, de qualidade de vida do doente em si. Mas vai também muito além do pós-diagnóstico, por assim dizer. Portanto, há um papel também muito marcante e significativo da nutrição na prevenção da doença oncológica. Portanto, à luz da ciência, sabe-se hoje em dia que um padrão alimentar saudável consegue reduzir a incidência do cancro. Sabe-se que 1/3 dos diagnósticos de cancro atuais poderiam ser prevenidos com um padrão alimentar saudável, e aqui o padrão alimentar mediterrâneo tem um forte papel. Portanto, há sim um papel muito importante e quase decisivo pós-diagnóstico e durante tratamento e recuperação, mas também um papel preventivo, não só a prevenção primária, antes do diagnóstico, como mesmo na prevenção terciária, portanto, nos sobreviventes de cancro. Então, eu diria que a nutrição é fundamental no doente oncológico. E nesse sentido, quais são as principais dúvidas e mitos a que se associa o padrão ideal de alimentação num doente com cancro? Existem imensos mitos, o contexto atual, a forma como comunicamos hoje em dia, parece que nos traz ainda mais linhas de pensamento sem fundamentação científica. As redes sociais, os influencers de hoje em dia, a forma como comunicamos, a verdade é que veio enraizar muitas das crenças que não tinham fundamentação nem evidência e trouxeram outras tantas. E a nutrição, infelizmente, é assim. Portanto, além de que o que sabemos de evidência da nutrição, muitas vezes a verdade hoje pode ser a mentira do amanhã.
Mas no que à doença oncológica diz respeito, está muito bem documentado qual é o papel da nutrição, quer na prevenção, quer no tratamento. Eu diria que o grande mito que se fala em contexto oncológico é que o açúcar alimenta o cancro, por exemplo. Portanto, este é um mito, com certeza. Aliás, é muito redutor dizer que o açúcar alimenta o cancro, porque praticamente todos os alimentos têm açúcar na sua composição. É claro que existem diferentes tipos de açúcar. Há uns açúcares mais simples, que são os açúcares de adição, as farinhas mais refinadas, os doces, os produtos de pastelaria, confeitaria, que são açúcares mais simples, e depois existem aqueles açúcares mais complexos e que estão presentes em cereais mais integrais, em farinhas integrais, em praticamente todos os outros alimentos, e que são açúcares que têm um interesse nutricional melhor para o indivíduo. Mas a recomendação é igual para o indivíduo saudável como é para o indivíduo oncológico. Portanto, há sim interesse em reduzir os açúcares simples e ter um consumo moderado dos açúcares mais complexos, mas é uma recomendação transversal dentro e fora da doença. Mas existem outros tantos. Há uma perseguição também muito grande para com o leite e os derivados. Portanto, o leite não é necessário eliminar, mesmo para quem apresenta uma intolerância ao leite, existe hoje em dia no mercado inúmeras bebidas lácteas derivados do leite sem lactose, portanto que em doentes oncológicos que sintam uma alteração do trânsito intestinal e que não seja tão fácil a digestibilidade de o leite, há estas versões sem lactose. Portanto, de facto, há alguma evidência, mas falta robustez de que o leite estaria associado eventualmente ao cancro da próstata, mas não se sabe exatamente qual a componente que estaria associado, e porque na nutrição é difícil arranjar uma causa e efeito, porque há toda uma matriz alimentar que determina a interação dos nutrientes e a interação do organismo a esses mesmos nutrientes. Portanto, o leite, eu diria que é uma excelente proteína, uma proteína de alto valor biológico, a baixo preço, a baixo custo, e no doente oncológico a proteína de alto valor biológico é extremamente importante. Portanto, um consumo regrado, diário, de leite e dos seus derivados é inclusive benéfico para a preservação do tecido muscular e de prevenção de desnutrição. Quem fala do leite fala também da carne, muito perseguida. Aliás, existem mesmo doentes que eliminam este grupo alimentar de carne, de pescado, de ovos e de derivados animais, e passam a consumir, a ter uma alimentação baseada exclusivamente em vegetais ou hortofrutícolas. É arriscado. Portanto, as proteínas de alto valor biológico que eu falava anteriormente, significa que são proteínas que fornecem os aminoácidos essenciais, todos eles, e portanto estas proteínas, que são geralmente as derivadas dos animais, portanto carne, peixe, ovo, leite e derivados, são fundamentais para o bom estado nutricional do doente oncológico, quer para a prevenção da perda de tecido muscular, e perdendo tecido muscular, estamos a falar de um tecido extremamente importante, porque é aquele que nos dá funcionalidade, que nos dá força, e que no doente oncológico, perante os tratamentos que são tão catabólicos, que desgastam tanta energia, é importante fornecermos este grupo de nutrientes, que eu costumo chamar de tijolos, porque são aqueles que conseguem construir este tecido magro, que é o tecido muscular, e que é fundamental um consumo diário destes alimentos. Mas existem outros tantos, muitas dietas, não existem dietas anti-cancro, há muitas linhas de pensamento com jejuns intermitentes, as dietas cetogénicas, as dietas alcalinas, portanto, muito bom senso na gestão e na
e na adesão a este tipo de dietas, no contexto da cetogénica, portanto, ela tem muita evidência na epilepsia refratária, em alguns casos muito específicos de tumores cerebrais, mas em contexto de ensaios clínicos, portanto, em laboratório, não é uma dieta. Aliás, é uma dieta muito difícil de se fazer. A dieta cetogénica pressupõe um consumo, para terem ideia, de 80% do fornecimento de energia provém de proteínas e de lípidos e uma ínfima parte de hidratos de carbono. Portanto, é uma dieta que, do ponto de vista da palatabilidade e da tolerância, é muito difícil. E que o custo-benefício tem que ser muito calculado e que requer uma monitorização e uma vigilância por profissionais e que se consiga acompanhar de forma muito regular os resultados deste tipo de dieta, por assim dizer. O jejum intermitente é uma moda autêntica, não é? A todos os níveis, não só na doença oncológica, mas apanhou também a doença oncológica. Portanto, nós somos aquilo que comemos, não somos aquilo que não comemos. No jejum intermitente existe alguma evidência, sim, no cancro da mama, em que existe uma grande percentagem da população que tem um aumento de peso associado à hormonoterapia. E há alguns estudos que identificaram alguns benefícios, mas neste grupo específico, e que requer, mais uma vez, volto a dizer, um acompanhamento nutricional regular. Portanto, no indivíduo com doença oncológica, principalmente o cancro do pulmão, é muito maior o risco da desnutrição do que o aumento de peso. Portanto, sem sombra de dúvida que é um padrão, é um comportamento alimentar que não é prudente aderir, muito pelo contrário, deveria ser uma dieta mais fracionada várias vezes ao longo do dia e muito assente também em controlar a sintomatologia associada ao tratamento. Mas existem inúmeros mitos. Muito bem. Professor Paulo, permita-me que o convide a acrescentar algum comentário às perguntas que eu dirigi à doutora Mariana e que lhe questionasse também de que forma é que considera que a atividade e o exercício físico, mesmo que de baixa intensidade, podem e devem ser integrados na rotina de um doente com cancro do pulmão. Olá, obrigado pelo convite. Sim, é de facto um prazer estar aqui a falar sobre estilos de vida, que é uma área que me é particularmente cara. Eu sou médico de família, uma área que me é particularmente cara naquilo que é a prevenção ao longo da vida, seja a prevenção primária, nas opções que vamos tendo ao longo do tempo e que irão condicionar algumas outcomes eventualmente negativos, mas muitos deles eventualmente positivos também naquilo que nos acontece ao longo do tempo, seja a prevenção secundária, depois no momento do diagnóstico, naquilo que é a abordagem inicial da doença, seja depois também muito importante a prevenção terciária. E aqui no cancro, o sobrevivente do cancro. Eu estava a ouvir aqui a doutora Mariana e estava-me a lembrar que, objetivamente, os doentes, quando têm uma doença qualquer, e nesta doença oncológica isso é muito evidente, os doentes perguntam-nos o que é que eu posso comer. Quase como se durante uma vida inteira estivessem a fazer pecados. Isto tem muito a ver com a nossa educação e com a nossa cultura. Estivessem a fazer pecados e agora sim vou fazer as contas com o Criador e, portanto, eu tenho que me portar bem naquilo que é o meu dia-a-dia, tenho que saber comer aquilo que eu não soube comer nos últimos 40 anos, ou 50, 60, enfim, os anos que forem. Raramente nos perguntam o que é que eu vou fazer no meu dia-a-dia. E, portanto, esta questão da atividade física, distinguindo aqui, atividade física é tudo o que nós fazemos no dia-a-dia. Exercício físico é um bocadinho mais estruturado, seja em termos dos ginásios, seja em termos de uma atividade mais estruturada que depois vamos desenvolvendo. Sim, e é completamente diferente do desporto, que implica uma competição, portanto tem aqui uma visão completamente diferente. Mas na realidade nós somos o que comemos, as pessoas perguntam-nos o que é que eu vou comer, raramente nos perguntam o que é que eu vou fazer. E, na verdade, este comer e fazer tem tudo a ver com aquilo que são os estilos de vida, com aquilo que é o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia dos nossos doentes também, e com aquilo que nos vai acontecendo ao longo do tempo. Portanto, se é importante perceberem o que é que de facto podem, enfim, em termos alimentares, quais são as melhores opções que podem ter, que não serão muito diferentes, como a doutora Mariana disse, não serão muito diferentes daquilo que deveria ter sido ao longo de toda a vida. Na atividade física a questão é exatamente a mesma, não é nada diferente daquilo que deveria ter sido ao longo da vida. Nós sabemos que a atividade física tem um impacto positivo
naquilo que é a saúde das pessoas, e a saúde não significa apenas não ter doenças, mas significa saber lidar com questões do dia-a-dia e também adiar as doenças para alturas mais tardias, porque inevitavelmente é um processo pelo qual nós vamos ter que experimentar ou experienciar ao longo da vida. E portanto, em prevenção primária nós vamos ter de facto um impacto positivo. Na prevenção secundária, enquanto as pessoas estão a fazer tratamento, se elas já são ativas, não percam a oportunidade de se manterem ativas. Se não são ativas, vamos ter aqui algum bom senso, porque de repente podemos estar aqui a colocar uma atividade que as pessoas respeitam porque acham e entendem que isso vai ser bom para o tratamento da sua doença, e de repente estamos a condicionar outcomes negativos. Uma pessoa que acaba de ser operada a um cancro do pulmão, que acaba de fazer Uma lobectomia, por exemplo, na realidade tem dificuldades em termos de dor, em termos de mobilização, em termos daquilo que é condicionantes do dia-a-dia, que obrigam a ter muito bom senso naquilo que vai fazer, já fazia, ou naquilo que vai iniciar a fazer, se ainda não o fazia. E depois a prevenção terciária, de facto, temos aqui também um outcome positivo, um impacto positivo, em termos daquilo que é a atividade física e a produção de atividade física, seja sob o ponto de vista de exercício, seja sob o ponto de vista da jardinagem, das caminhadas, enfim, daquilo que é o brincar com os netos, que é menos estruturado, mas é atividade na mesma e é mexer-se na mesma, e que vai ter um impacto positivo, não apenas em termos físicos, a questão da atrofia muscular, que já se falou aqui, a questão do consumo de massas musculares provocado por sequelas do tratamento ou pelo próprio tratamento em si, mas também em termos daquilo que é toda uma parte psicoafetiva relacionada com o bem-estar que a atividade física pode proporcionar às pessoas. Muito obrigado. E se tivesse que, imaginando que está do outro lado um doente de cancro do pulmão a ouvir, se tivesse que lhe dar assim um conjunto de dicas práticas para melhorar o seu estilo de vida durante o processo de diagnóstico e depois durante o processo de tratamento ou até durante já o processo de vigilância após uma abordagem com intenção curativa, que dicas práticas e assim mais concretas gostaria de partilhar? Tirando talvez os exercícios de grande impacto, não é? Os boxes, enfim, kickboxing, por aí fora, tirando esses exercícios, o conselho é faça tudo aquilo que já fazia. Com este bom senso, com estas nuances, estamos num período pós-operatório, estamos num período de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, que objetivamente vão ter um impacto muito importante naquilo que é também a própria capacidade para desenvolver esse esforço, essa atividade, pois vamos ter aqui bom senso e vamos ter aqui uma forma mais cautelosa de o fazer no dia-a-dia. Mas apenas uma cautela, nada de uma prescrição ou muito menos uma proscrição daquilo que pode ser feito. Assim, e sobretudo não deixar de fazer, porque deixar de fazer significa maior perda de massa muscular, significa maior perda da sua autoimagem, daquilo que é a sua própria, a imagem que a pessoa tem da capacidade das coisas que consegue fazer. E isto é muito importante em termos do processo de tratamento e vai ser fundamental depois na reabilitação, naquilo que é depois viver com a doença e viver com a doença, que esperamos nós por muitos anos, enfim, independentemente da abordagem terapêutica que depois vamos ter a seguir. Muito bem. E agora, doutora Mariana, a verdade é que a adaptação a uma alimentação saudável, sobretudo durante aquilo que são as exigências e as flutuações durante o processo de tratamento, é habitualmente muito, muito desafiante e cria muitas dúvidas para os doentes. De que forma é que podemos manter uma alimentação adaptada às diferentes fases, aos diferentes efeitos laterais que os tratamentos muitas vezes impõem, sem condicionar uma abusiva castração, ou seja, sem deixar de fazer da alimentação um momento de satisfação e em que basicamente representa mais um momento terapêutico. Portanto, de que forma é que podemos adaptar uma alimentação àquilo que são as flutuações impostas pelo tratamento, mantendo a satisfação que todos gostamos de numa alimentação? Vai muito no seguimento do que disse o Dr. Paulo, relativamente a estilos de vida e a prática de atividade física. Comer é natural, é fisiológico, é prazeroso, é um dos grandes prazeres do homem. Infelizmente, durante as fases de tratamento, existe muita sintomatologia associada aos tratamentos que impedem uma adequada nutrição, ingestão adequada de alimentos.
por um lado, também gerir bastante as expectativas e o humor do doente. Portanto, há dias que vai acordar com muita energia e há dias que não vai acordar tão bem. E tal como gerimos essa expectativa relativamente à atividade física nas várias fases de tratamento, geri-la também sobre a ingestão alimentar. Quando criamos demasiado enfoque no consumo ideal, fica difícil depois atingir os objetivos traçados. Existe muita sintomatologia, o apoio nutricional deve ser desde o minuto zero do diagnóstico, para preservar este bom tecido muscular que temos. Ao longo dos tratamentos, sejam eles quais forem, pode surgir muita sintomatologia. É muito frequente a perda de apetite, a chamada anorexia. Portanto, fracionar as refeições várias ao longo do dia é fundamental, ter o jejum não se enquadrar, mas a digeusia, a alteração de paladar ou mesmo a falta de paladar, é importante arranjar algumas estratégias para potenciar sabores, o uso de limão, de vinhas de alho, de ervas aromáticas, de especiarias. Às vezes mesmo a falta de apetite ou as náuseas, terem atenção aos cheiros, aos odores. Às vezes as refeições mais frias ou mornas são melhor toleradas do que as muito quentes, mas existem outros sintomas. Existe a xerostomia, portanto, que é a secura das mucosas. É muito desagradável, relatado pelos utentes, comer com xerostomia. Portanto, pequenos detalhes como uma correta hidratação, isso é fundamental, mas uma simples água com gás consegue aliviar bastante a mucosa oral, permite limpar, de certa forma, aquela película, aquele filme que fica na boca e que é desagradável, que parece que a comida não desce, não escorrega, e que é um simples comportamento que pode determinar o sucesso da ingestão da refeição toda. E quando falamos de um almoço e de um jantar, são refeições que têm um peso muito grande na ingestão alimentar diária. Portanto, pequenos ajustes estes, há o caso da mucosite, não é? Portanto, as ulcerações, as feridas que podem surgir, são muito desagradáveis, muito difíceis de lidar. Estas estratégias, todas elas, podem e devem ser feitas com um acompanhamento regular por nutricionista. Portanto, o objetivo, lembrando sempre, será ter um aporte proteico e energético adequado, uma boa hidratação, mas para consegui-lo é preciso ter meios para chegar aos fins, não é? E o apoio por parte de um profissional nutricionista pode auxiliar significativamente no doente oncológico durante a fase de tratamento. Muito bem. E professor Paulo, falando novamente deste caráter dinâmico que a doença oncológica muitas vezes impõe ao doente, mas agora com foco no corpo, portanto na percepção de funcionalidade, de energia, que varia muito consoante as diferentes fases do tratamento e da própria doença. Que conselhos daria para um doente que está a tentar reaprender a lidar com uma nova normalidade que apresenta características dinâmicas de uma forma positiva e proativa? Eu diria que se calhar o mais importante é saber ler o próprio corpo. E este saber ler o próprio corpo, a tal questão dos sintomas associados ao paladar, ao olfato, que impedem uma alimentação, porque não apetece mesmo e não vale a pena insistir. Sim, conseguimos dar ali um jeitinho. Na atividade física é exatamente a mesma coisa, e no movimento é exatamente a mesma coisa. Saber ler o próprio corpo, saber perceber até onde é que eu estou de facto incapacitado e até onde é que tenho uma certa inércia em relação ao movimento e o medo de alguma forma, lançar-me para a frente. E aí sim, assim, um profissional pode ajudar muito. Os profissionais da área do movimento, da atividade física, ou os professores de ginástica, podem ajudar imenso nesta fase. Temos cada vez mais, enfim, agora falando já em termos de exercício, temos cada vez mais ginásios preparados para lidar com estes doentes. Temos cada vez mais o digital à nossa disposição, com aplicações que ajudam a que isto vá fazendo, aplicações que até conseguem fazer uma leitura do movimento corporal e ajudar a que esse movimento corporal seja mais eficaz e seja menos potencialmente perigoso em termos daquilo que é o aparecimento de lesões.
e mais eficaz em termos daquilo que são os objetivos que nós queremos para, enfim, em termos médicos, da questão da atrofia muscular, a questão da força muscular, a questão do equilíbrio, muito, muito importantes nestes doentes, sim, e em termos de qualidade de vida daquilo que é a pessoa atingir os seus próprios objetivos. Depois, fundamental, é sermos também, enfim, termos bom senso naquilo que são os objetivos. Uma pessoa que nunca fez atividade física ao longo do tempo e que de repente vai começar a fazer, não vai certamente correr uma maratona na semana seguinte. Tenha ou não tenha um cancro do pulmão, assim, porque objetivamente não é capaz de o fazer. Portanto, precisamos aqui de uma progressão, uma progressividade que é fundamental nesta atividade física, como em toda a atividade física, e que não é muito diferente daquilo que é a pessoa no seu dia a dia, nos seus contextos. Muito bem, doutora Mariana, gostava de lhe pedir uma mensagem final sobre nutrição e cancro do pulmão. Eu agarrava aqui alguma das palavras do Dr. Paulo. Eu acho que ouvir o corpo, mais importante que fazer tudo perfeito, é fazer o possível dentro do melhor e de forma com consistência, por assim dizer. De facto, o tecido muscular é fundamental, a nutrição tem um papel importante, por isso uma boa ingestão e uma ingestão proteica adequada, a prática de exercício físico, isto tudo determina o sucesso, os resultados do tratamento. Um corpo com bom tecido muscular apresenta níveis de toxicidade inferiores com os tratamentos oncológicos. Portanto, é fundamental, mais do que tentar atuar para corrigir alguma coisa durante o tratamento, é prevenir a perda deste tecido tão importante. Mas ouvir, pedir ajuda também, entender que há limites, ouvir o corpo, é importante também pedir ajuda para as atividades da vida diária, inclusive a confecção das refeições. Portanto, se não temos vontade de comer, muito menos temos para cozinhar, e é importante que haja este apoio total. Eu costumo comparar de uma forma interessante que o doente oncológico é como se fosse um atleta. De facto, é ele que vai fazer a competição, é ele que vai jogar. A equipa técnica tem que estar muito bem alinhada para que os resultados sejam potenciados, mas a claque lá em casa também tem um papel importantíssimo no desfecho, na motivação, no estado de humor e nesta gestão de expectativas do doente. Portanto, mais do que fazer perfeito, é tentar fazer o melhor de forma consistente. Seria essa a minha recomendação. Professor Paulo, se me permite também uma mensagem final sobre estilo de vida e cancro do pulmão. Mais do que satisfeito é tentar fazer melhor em cada momento. Sim, acho que esta frase resume tudo, não é? Sim, objetivamente, nós não queremos transformar aquilo que são estilos de vida em opções terapêuticas. As opções terapêuticas são da responsabilidade do médico, são da responsabilidade dos serviços de saúde, e é para isso que nós estamos lá. É para isso que há consultas hospitalares, é para isso que tem médico de família, o médico assistente, é por isso que depois vamos ter um conjunto de outros profissionais que são fundamentais nesta área, aqui a nutrição, a psicologia, enfim, muitos outros, a enfermagem, fundamental aqui no apoio à doença. Estilos de vida é outra coisa, estilos de vida é saúde. E é possível ter saúde apesar da doença, e essa é a parte muito importante. Sim, e portanto, para ter saúde apesar da doença, vamos lá voltar atrás àquilo que se calhar devíamos ter feito uma vida inteira. Uma boa alimentação equilibrada, sem exageros, sem preconceitos, sem preconceitos ideológicos também, a muitos níveis, não é? Sim, uma atividade física regular, que seja sustentada naquilo que a pessoa gosta de fazer. Não vale a pena dizer aí, natação fazia muito bem e a pessoa tem medo de ir para a água. Isto não adianta de nada. Portanto, tem que ser adaptada àquilo que é o gosto da pessoa, àquilo que é a cultura, àquilo que é o contexto, àquilo que são as possibilidades da pessoa. Sabemos que há algumas propostas custam dinheiro e algumas custam muito dinheiro, e temos que adaptar também e perceber também até que ponto é que estamos disponíveis e podemos fazer esse investimento, não deixa de ser um investimento. Assim, da mesma forma, enfim, aqui estamos a falar de alimentação, atividade física, mas depois vamos falar de tudo o resto, os consumos nocivos, comportamentos sexuais, aquilo que é a gestão do stress, aquilo que é os hábitos de sono, enfim, uns 6 estilos de vida e as relações interessantes entre as pessoas, aquilo que são os 6 estilos de vida e aquilo que de facto faz a nossa saúde ao longo do tempo. E portanto, como mensagem final, se calhar esta: é possível ter saúde apesar da doença. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada.